Saúdos, irmãos, com a paz do Senhor, amém? Vamos orar para a gente iniciar nossa aula de hoje. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer, Deus, por estarmos mais uma vez reunidos para aprender da sua palavra, meu Deus. Queremos pedir que o teu Espírito Santo esteja conosco, nos conduzindo, nos dando sabedoria, nos capacitando, nos dando amadurecimento espiritual, nos dando crescimento, Senhor, espiritual. Que o Senhor venha aumentar a nossa fé, que o Senhor venha repreender todo impedimento, toda barreira, toda resistência do maligno nas nossas mentes e nas nossas vidas. Que o Senhor venha fortalecer, Senhor, as nossas vidas e repreender em nome de Jesus todo o mal, Senhor. Tudo aquilo que não vem de Ti, meu Deus. Todo levante do inimigo, toda seta, toda enfermidade. Nós repreendemos agora em nome de Jesus. E acreditamos, Deus, que o Senhor está conosco, que o Senhor é o nosso professor e pedimos que o Senhor venha nos conduzir e nos ensinar, em nome de Jesus. Amém. O título da lição de hoje é Ruth e Noemi, entrelaçadas pelo amor. Nós vamos fazer a leitura que está em Ruth, capítulo 1, do versículo 6 ao 8 e do versículo 14 ao 19, que diz assim: Então se levantou ela com as suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo dando-lhe pão. Pelo que saiu do lugar onde estivera, e as suas duas noras com ela, e indo elas caminhando para voltarem para a terra de Judá. Disse Noemi às suas duas noras: Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os falecidos e comigo. Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar. E Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela, pelo que disse: Eis que voltou tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses, volta tu também após a tua cunhada. Diz, porém, Ruth: Não me instes para que te deixes e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Me faça assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separe de ti. Vendo ela, pois, que de todo estava resolvida para ir com ela, deixou de lhe falar isso. Assim, pois, foram-se ambas, até que chegaram a Belém. E sucedeu que, entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas, e diziam: Não é esta Noemi? A gente está estudando esse trimestre sobre família, relacionamento familiar, o Deus que governa o mundo e cuida da família, e estudando a história do livro de Ruth, e também vamos estudar a história do livro de Esther. E aí a gente viu que Ruth, ela era a nora de Noemi, e que Noemi, junto com sua família, seu esposo Elimeleque e seus dois filhos Malom e Quilion, foram para Moabe, porque onde eles moravam, em Belém de Judá, havia fome, havia escassez, estava passando por um período de estiagem e um período de recessão e dificuldade. Então eles foram para Moabe porque lá eles souberam que tinha condições melhores. Lá, os seus dois filhos se casaram, Malom e Quilion, com duas mulheres moabitas, Ruth e Orfa. Só que, com o passar dos anos, primeiro morreu Elimeleque e depois morreram os dois filhos, Malom e Quilion. E Noemi ficou sozinha com as suas duas noras moabitas, até que ela ouve a notícia de que Deus novamente tinha abençoado o seu povo e que as condições em Belém de Judá estavam melhores, e ela decide voltar para sua terra. E nesse retorno, a gente já conhece essa história, Orfa fica com o seu povo, mas Ruth não deixa Noemi em hipótese alguma, e essa foi a passagem
que nós lemos agora no texto de abertura. E quando Noemi chega em Belém de Judá, apenas com sua nora, Ruth, essa situação chama a atenção das pessoas, porque ela saiu com o marido e 2 filhos, e ela volta viúva, sem os 2 filhos e apenas com uma nora moabita que decide regressar com ela. E essa situação chamou e comoveu a atenção das pessoas pelo sofrimento de Noemi, né, de tudo o que ela perdeu enquanto ela estava em Moabe, mas também pelo cuidado que Ruth tinha com a sua sogra Noemi e pelo amor que Noemi tinha por Ruth. E nessa lição de hoje nós vamos falar sobre isso, esse laço de amor que deve estar presente no relacionamento e no convívio familiar. É muito importante que dentro das famílias o amor seja o laço mais forte, né? Seja a base dos relacionamentos, que tenha respeito, que tenha honra, que tenha esses sentimentos que vão fortalecer os vínculos familiares. Inclusive a Bíblia nos ensina bastante como devem ser os relacionamentos familiares. E a gente às vezes faz muita piada, né, de sogra, de nora, mas a gente vê aqui completamente diferente, né? Tem essa costume de falar que sogras não são boas, não são legais, mas aqui a gente vê um amor verdadeiro entre sogra e nora e uma cumplicidade e um relacionamento mesmo de família, como se fosse mãe e filha, e a gente vê que isso trouxe a bênção de Deus para a vida delas duas. E o primeiro tópico da lição fala assim: a proposta de Noemi. Uma crise em família. Então, primeiro é importante a gente considerar a circunstância da vida de Noemi, para a gente entender o valor e o significado de cada um de seus atos. Então, o principal provedor daquela família, que era Elimeleque, que o nome significa no hebraico, meu Deus é rei, havia morrido. Seus 2 filhos, Malom, cujo nome significa doença, e Quilion, cujo nome significa definhamento, casaram-se e tiveram uma morte prematura. Os 2 morreram ainda jovens, deixando viúvas as moabitas Ruth, que o nome significa amizade, e Orfa, que o nome significa pescoço. Então, quando a gente conhece o significado dos nomes de cada um, e que naquela época o nome tinha um peso muito forte, o nome representava até a própria pessoa, e a gente vê o significado dos nomes de Malom, que era doença, e Quilion, definhamento, a gente chega à conclusão de que provavelmente eles já nasceram com algum problema de saúde. Então, provavelmente os 2 já tinham a saúde mais frágil e a saúde debilitada. Eles não tinham boas condições de saúde. E a vida de Noemi, que era a mãe dessa família, a matriarca, que significa agradável, tornou-se amarga, porque ela perdeu a sua família, perdeu o seu marido, perdeu os seus 2 filhos. Imagina a profunda tristeza que essa mulher vivia, ainda mais naquela época que o provedor da casa, da família, eram os homens. Então, todos os homens da família morreram. Elas ficaram numa situação muito difícil. Então, ela se tornou amarga, como ela mesma disse tempos depois, preferindo ser chamada de Mara, que significa amarga. E aí o segundo subitem fala assim, tirando força da fraqueza. Então a gente viu aqui que elas enfrentaram uma grande crise familiar e todos nós estamos sujeitos a crises. A gente não sabe, né, o que vai acontecer conosco no dia de amanhã. É por isso que a nossa fé e a nossa confiança tem que estar sempre no Senhor, porque Ele sabe todas as coisas. Então, todas as pessoas, inclusive as cristãs, elas estão sujeitas a dias maus. O próprio Jesus foi morto crucificado de uma maneira
violenta, sofrida, doída, né? A gente vê a história dos apóstolos, dos discípulos, eles foram perseguidos, eles foram presos, eles foram caluniados também. Então, todos eles sofreram. Então, nós estamos sujeitos, sim, a dias maus. A diferença é como cada um se comporta em meio às tempestades da vida. Como cada um se comporta nestes dias maus. Noemi, ela não escondeu os seus sentimentos. Ela estava amargurada. Ela estava triste porque ela tinha perdido os homens da sua família. Mas ela não ficou uma pessoa com autopiedade, com autocomiseração, se sentindo a coitadinha, se sentindo que foi injustiçada por Deus, nada disso. Quando ela soube que Deus havia abençoado o seu povo, ela se levantou com as suas 2 noras para voltar para Belém. Mas ela teve uma atitude de liderança. Então, mesmo em meio a esses sentimentos, ela liderou, ela se levantou, tomou uma decisão e uma posição de que ela ia voltar para Belém de Judá. Ela já era uma senhora idosa, ela não era jovem, e é uma distância considerável entre as 2 cidades, aproximadamente 120 quilômetros. Naquela época não tinha carro, elas percorriam essa distância caminhando. Quando muito, elas tinham um jumento, um burro, um animal de carga que poderia ajudar elas, né? Elas poderiam vir em cima do animal e trazer as coisas que elas tinham junto, mas assim, a viagem era cansativa de qualquer forma. E Noemi, ela soube tirar força da sua fraqueza. Ela conseguiu voltar, retornar andando, subindo e descendo as montanhas, né, com toda a dificuldade da idade, do clima, de todas as coisas. Então, se ela tivesse se entregado aos seus sentimentos, jamais ela teria tomado uma decisão tão desafiadora. Então, diante dos problemas da vida, nós não podemos paralisar. Muito pelo contrário, nós precisamos ter atitudes, principalmente atitudes de fé. Nós não podemos nos esquecer das promessas de Deus para as nossas vidas e acreditar que o Senhor nos capacita, que o Senhor nos ajuda, que o Senhor nos fortalece, porque Noemi, ela era uma mulher que acreditava em Deus e confiava em Deus. Tanto é que as suas noras, elas aprenderam sobre Deus no tempo que elas passaram juntas, que Ruth decidiu abandonar os deuses do seu povo para seguir o Deus de Israel, o Deus que Noemi e a sua família acreditavam e seguiam. Então, ela era com certeza uma mulher de fé. Por isso, ela não se deixou abater, ela não se deixou paralisar diante de uma circunstância tão difícil, tão triste e tão desafiadora, sem manipulação emocional. Então, Ruth e Orfa decidiram prontamente acompanhar a sua sogra. Então, quando Noemi falou, olha, eu vou voltar, as 2 estavam voltando junto com Noemi. Mas, quando elas iniciaram a viagem, Noemi decide liberá-las. Ela fala, olha, voltem para casa dos seus pais. Comigo, vocês não terão futuro, porque eu sou uma viúva pobre, eu não terei mais filhos para que vocês possam se casar, e mesmo que eu tenha filhos ainda hoje, quando eles estiverem na idade de casamento, vocês já estarão, velhas, não vão poder esperar. Então ela libera as 2, porque ela sabia que elas voltando para suas famílias, elas tinham a possibilidade de se casarem novamente, já que elas estavam viúvas. Então, mesmo em uma idade avançada, Noemi não se fez coitadinha, ela pensou primeiro nas suas noras, no futuro delas, e ela liberou as 2 para voltarem para suas famílias. Noemi assumiu a sua condição pessoal, sem apelar aos sentimentos das noras.
Ela não falou, olha, eu tô velha, eu tô idosa, como é que eu vou voltar sozinha? Vocês precisam voltar comigo. Não, ela libera as duas sem apelar aos sentimentos. Então, esse tipo de conduta, ele é fundamental para a construção de relacionamentos familiares saudáveis. Manipulação emocional, dependência emocional não é saudável para ninguém. Não faz com que famílias cresçam fortes e saudáveis. E esse tipo de atitude não agrada a Deus, não é bom para os relacionamentos, não é bom para as famílias, não é bom para as pessoas de maneira alguma. Então, pessoas emocional e espiritualmente sadias não são pessoas manipuladoras. E nós aprendemos isso com essa história de Ruth e de Noemi. Amém? O próximo tópico fala assim: a convicção amorosa de Ruth. Uma amizade provada e aprovada. A gente viu que Ruth, ela decide ir com Noemi, mas apesar de órfã, decidir depois voltar para sua casa e para sua família, a gente percebe também o quanto ela amava a sua sogra, porque ela chora, ela se despede com dor, com tristeza, mas ela decide preocupar com o seu futuro. Ela viu que realmente, voltando para a família dela, ela teria uma chance de um futuro melhor. Então, quando a sogra, Noemi, diz pela segunda vez que ela voltasse para a casa dos seus pais, Orfa se convence que isso realmente é o melhor para ela e ela se despede das duas e volta. Ela chora, ela abraça Noemi, ela se despede, mas ela volta para o seu povo. Porém, Ruth se apegou a Noemi, né? Então, a gente vê a firmeza e o altruísmo de Noemi novamente se revelam. Ela insiste para que Ruth volte para sua casa e para sua família, mas Ruth insiste. Ela diz que não vai. E aí, que interessante, porque o nome de Ruth, a gente viu que significa o quê? Amizade. Então, Ruth, ela nutriu verdadeira amizade pela sua sogra. Ela não abandonou ela em hipótese alguma. E o que que ela diz? Que, inclusive, é um versículo bastante famoso, né? Que diz lá em Ruth 1,16: aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei. Eu, o teu Deus, o teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus. Inclusive, esse versículo ele é muito usado em convites de casamento. Então, a gente vê aqui esse sentimento de amizade, de lealdade, de honra com a sua sogra. Ela não abandona Noemi em hipótese alguma. Então, as verdadeiras amizades resistem às mais difíceis provas, porque não era uma situação fácil. E Ruth sabia disso. As duas eram mulheres, elas não tinham nenhum homem para ajudar, nenhum homem para sustentar. Mesmo assim, ela decide ficar junta da sua sogra. E aí o próximo subitem fala assim: amizade na adversidade. A convicção amorosa de Ruth é mesmo surpreendente. Salomão escreveu que o amigo ama em todos os momentos. É um irmão na adversidade. Provérbios 17, que também é um provérbio bastante conhecido. Então, Ruth, ela estava disposta a enfrentar toda a dificuldade, toda a adversidade ao lado da sua sogra viúva e idosa. Porque hoje, quando a gente lê a história de Ruth e a gente conhece, a gente sabe qual foi o final, né? Que elas tiveram um final surpreendente e maravilhoso, mas na hora Ruth não sabia disso, muito pelo contrário. Eu acho que a certeza que ela tinha é de que as duas voltariam para Belém de Judá e ali teriam uma vida de pobreza, uma vida difícil, mas Ruth ia ajudar a sua sogra. Foi isso que ela pensou. Eu não posso deixá-la sozinha, porque ela já está idosa, e eu vou ficar junto com ela até os últimos dias dela.
E então ela não tinha nenhuma expectativa de que ela se casaria, que tinha um resgatador, de que teria uma família, de que teria filhos. A expectativa dela com certeza não era essa. A expectativa que ela tinha é de que ela ia cuidar da sua sogra até os seus últimos dias. Ela não ia deixar ela sozinha, porque ela já era idosa e ela, sendo jovem, ela conseguiria trabalhar para prover o sustento delas duas. Então, o único interesse que Ruth tinha com Noemi era de ajudá-la. Amém? E essa lealdade, esse companheirismo nos relacionamentos é muito importante, é fundamental. Se a gente parar para pensar nos nossos relacionamentos hoje em dia, né, como é que tem sido o nível dos nossos relacionamentos? Quando a gente olha, por exemplo, para os casamentos hoje em dia, quantas pessoas se separam, se divorciam por causa de adversidades e dificuldades financeiras, às vezes de saúde, quando, por exemplo, um dos cônjuges adoece, o outro não quer ficar junto, ele acaba se divorciando. Então aqui a gente aprende que um relacionamento familiar, ele precisa dessa cumplicidade, desse companheirismo, não o que nós vemos hoje nos relacionamentos, que as pessoas se divorciam pelos motivos mais banais, até com relação a relacionamentos de pais e filhos. A gente vê coisas absurdas acontecendo, de filhos explorando pais com relação a finanças, de filhos matando pais porque não querem cuidar deles por causa da velhice, por causa das dificuldades da idade. Então, assim, os nossos dias a gente tem visto coisas absurdas, mas quando a gente volta para a palavra de Deus e a gente vive o que está escrito na palavra de Deus, é completamente diferente. A gente vai ter relacionamentos saudáveis, amorosos e que vai ser bênção tanto para a nossa vida quanto a vida das outras pessoas da nossa família. Como eu disse, Ruth pensava que ia ajudar Noemi e que ia cuidar de Noemi, mas Deus abençoou a vida de Ruth por causa dessa atitude dela. Então nós precisamos fazer o que é certo, fazer a vontade de Deus, porque Deus ele sempre vai nos honrar, amém? Deus vê tudo aquilo que nós fazemos e Ele é que nos recompensa. E o próximo subitem fala assim, o amor prático. Então, chegando a Belém, Ruth não ficou parada, né? Como eu disse, com expectativas fantasiosas, muito pelo contrário, ela se prontificou e ela iniciou um trabalho humilde e pesado, que era feito por pessoas pobres e necessitadas. Naquela época era ir até as plantações e catar as espigas que caíam e ficavam no chão durante a colheita, que foi instituído nos dias de Moisés, né? De que quando fosse feita a colheita, aquilo que caísse no chão era para eles deixarem, para que os mais pobres pudessem se alimentar, inclusive que eles deixassem algumas coisas caírem no chão para que os mais pobres pudessem se alimentar. Então a gente vê aqui que a palavra de Deus ensina isso, que aqueles que têm uma condição financeira melhor, eles devem ajudar os necessitados. Mas também não é assim aquela obrigação de sustentar a preguiça e o ócio daqueles que estão necessitados. As pessoas naquela época, né, os mais pobres, eles tinham que arregaçar suas mangas, eles tinham que ir até o campo e trabalhar duro para garantir o seu sustento, porque eles tinham que sair procurando no campo onde havia espigas, onde tinham deixado caído coisas para eles pegarem. Então não era um trabalho leve, era um trabalho pesado. Então, somente nos casos de incapacidade física ou mental que as pessoas mais necessitadas e pobres não faziam isso, né? Mas quem tinha saúde era assim que elas conseguiam prover o seu sustento em muitas ocasiões, e foi assim que Ruth trabalhou e muito nos campos de Boaz, que era
um dos seus resgatadores, dos seus remidores. Então, o esforço dela, o trabalho dela foi tão grande que impressionou o chefe dos trabalhadores e inclusive a população, a cidade ali. No fim do dia, ela recolhia tudo e levava para casa para sua sogra. Então, ela não só dizia que amava, mas ela praticava o amor. E a gente fala muito que o amor é atitude. O amor não é apenas palavras. Ela não falou apenas que amava Noemi, mas ela demonstrou com atitudes de cuidado que ela realmente amava a sua sogra Noemi. O próximo subitem diz: a convicção da mulher, o teu Deus é o meu Deus. Uma fé fervorosa. Então, Ruth é um exemplo de fé fervorosa. Durante os anos que ela viveu com a sua sogra Noemi, ela aprendeu a acreditar, a confiar e a ter fé no Deus de Israel. Tanto que ela demonstra a sua fé quando ela diz: o teu Deus é o meu Deus. Olha, eu tô abrindo mão dos deuses do meu povo. Eu quero servir o seu Deus, o único Deus de Israel. Amém? E o fervor dela é demonstrado pelas atitudes. Ela renuncia à sua vida, à sua família mesmo de sangue, de verdade, que podia ter tido uma vida mais fácil ali talvez, mas ela escolhe o Deus de Israel. Ela escolhe ir para Belém e lá seguir, servir e obedecer o Deus de Israel. Então ela manteve uma vida disciplinada e assim ela alcançou uma excelente reputação. Em Ruth 3:11 diz: toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Ou seja, a fama dela correu. Ela construiu uma boa fama, uma mulher virtuosa, uma mulher de fé, uma mulher trabalhadora, uma mulher decente, uma mulher respeitosa. Então, ela ficou conhecida pela sua boa atitude. E o próximo subitem diz: uma fé que inspira. A fé de Ruth foi inspirada na vida e crença de sua sogra. Ao referir-se ao Deus de Noemi, dava testemunho de sua fé. Em todos os tempos, as mulheres mais velhas, ela tem a missão de resistir aos ventos da superficialidade espiritual, sendo piedosas, dedicadas a Deus, dedicadas à família, a despeito das pressões que a sociedade faz, que a sociedade mundana. E se naquela época já existia esse mundanismo, imagina nos nossos dias atuais. Então, o comportamento dessas mulheres mais velhas, né, de fé, de cuidar da família, de serem abnegadas, de serem zelosas, virtuosas, inspira as mulheres mais jovens, as mulheres mais novas, né, que estão começando a sua vida, que estão iniciando a vida adulta, iniciando as suas famílias, iniciando como mães. Então elas têm como inspiração essas mulheres mais velhas que servem de exemplo de mulheres virtuosas, mulheres de fé e mulheres de Deus. Amém? E o próximo subitem fala assim: sensibilidade sob liderança. A palavra de Deus, ela nos mostra profunda sensibilidade espiritual da mulher. Desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento. Um exemplo disso é o fato de terem sido as mulheres as primeiras a testemunhar e crer na ressurreição de Jesus. Então, quando Jesus ressuscitou, não apareceu primeiro para homens, não foram homens que ficaram sabendo, foram as mulheres, por causa dessa sensibilidade espiritual. E até os nossos dias atuais, por mais que a gente saiba que o homem é que é o sacerdote da casa, que homens são importantes, homens de Deus, mas as mulheres, parece que elas buscam mais. Inclusive, se a gente for olhar para as igrejas, a gente percebe que tem mais mulheres
do que homens. Por quê? Porque a mulher ela é mais sensível espiritualmente. Ela tem um coração quebrantado com uma facilidade maior. Então a própria Bíblia nos mostra esse papel tão importante da mulher na sociedade, dentro da família e de uma maneira geral. E eu vou ler a conclusão que diz assim: o relacionamento de Noemi e Ruth nos ensina quão precioso para Deus é o amor altruísta. Ao pensarem uma na outra e se dedicarem ao cuidado mútuo, ambas foram alcançadas pelo favor divino. Em um mundo tão narcisista, o Senhor espera que nos doemos mais uns aos outros. A família é o primeiro ambiente no qual o amor deve ser praticado. O segundo, nossa igreja local. Então, a base da família tem que ser, dos relacionamentos, tem que ser o amor. É muito importante que exista esse sentimento de amor altruísta. O que é altruísta? Você não espera nada em troca. Você serve, você faz, você cuida, você ama, você demonstra com a prática o seu amor, mas você não espera nada em troca. Mas a gente vê que hoje em dia as pessoas elas estão muito narcisistas e hedonistas. Elas estão muito preocupadas com si mesmas. Elas se preocupam apenas em satisfazer os seus desejos, as suas vontades, de se agradarem. Mas dentro da família é onde nós aprendemos a servir, que nós devemos amar sem esperar nada em troca, que nós devemos cuidar, que nós devemos proteger, que nós devemos servir, Então é um ensinamento muito importante que a gente aprende com Ruth e Noemi, Esse relacionamento delas duas tem que servir de exemplo para os nossos relacionamentos familiares, para que a gente tenha famílias fortes, famílias bem estruturadas e famílias firmadas mesmo em Deus, firmadas no amor, com compromisso de permanecerem juntas e firmes até realmente que a morte separe. Amém? E essa é a lição de hoje e até a próxima aula em nome de Jesus.